Então, boa noite a todos, dando aí continuidade na nossa Semana Internacional do nosso curso de Direito. Hoje aí teremos uma brilhante palestra com um tema muito instigante, de algo muito atual, que é criptomoeda e lavagem de dinheiro. Nada melhor que o professor Anderson Jamil Abraão, lá de São Paulo, e um delegado da Polícia Federal debater sobre o tema exatamente sobre lavagem de dinheiro. Agradeço aqui a presença de todos os professores, todos os alunos da graduação, todos os alunos do mestrado, que eu vejo aqui a Lília, vejo o Miller, bem como toda assistência que eventualmente esteja participando. E eu passo a palavra aqui à palestra, o nosso professor da graduação e do mestrado, professor Marcelo Fernando Borges. Bom, muito obrigado, professor Paulo. Agradeço por esse início de noite. Podemos ter a honra de recepcionar o professor Anderson Jamil Abraão, que tem um mestrado na PUC de São Paulo, em parceria com a Universidade de Sorbonne, Paris 1, França, e ele lá pôde fazer a sua dissertação de mestrado envolvendo o tema, não é? Envolvendo essas cooperações internacionais. O professor Anderson Jamil Abraão, até dias atrás, estava trabalhando também no Ministério da Educação, em uma das secretarias, ocupava uma das diretorias de políticas públicas, não é? De políticas educacionais, melhor dizendo, e vai palestrar para nós sobre esse tema muito importante, que é sobre as moedas virtuais, as criptomoedas, que nós temos já uma convenção AMDL5 da Europa, determinando que sejam, assim, nominados não de moedas virtuais, mas de ativos virtuais, para que sejam, então, interpretados como propriedade, para que possam, então, ser cadastradas nos bancos centrais, para ter o controle dos bancos centrais, para poder figurar, então, como ativos e como crédito para trocas. Do jeito que está, da forma que está, não é, professor Jamil? Nós temos aí N possibilidades, enquanto moeda virtual, e não como ativo virtual, como moeda virtual, N possibilidades de lavagem de dinheiro. E até vou comentar algumas delas, que a Polícia Federal recentemente fez operações. Por gentileza, professor Anderson, uma honra muito grande recebê-lo aqui, e a palavra está contigo. Professor Marcelo, muitíssimo obrigado aí pela apresentação. Professor Paulo Campanha, muito obrigado pelo gentil convite aqui. Uma honra participar nesse mundo que nós estamos aí distantes, e hoje ainda com essa queda do WhatsApp, confesso a vocês que eu me compliquei um pouquinho aqui. Troca de ambiente, tira computador, vai para um lado, vai para o outro, mas assim, agradeço aí o professor Marcelo e o professor Paulo pela gentileza da recepção, pelo carinho das palavras. Queridos, eu separei uns textos que eu vou encaminhar para o professor Paulo Campanha, para que depois ele disponibilize para vocês. Nesses textos tem algumas bases do que a gente está discutindo, que eu acho que é muito importante. Então, queria só uma ajudinha de alguém para eu poder exibir aqui uns slides que eu montei. Eu tenho aqui vai embaixo com o cursor, vai encontrar um ícone Share Screen. Aí clica nesse Share Screen, vai aparecer compartilhar tela inteira, né? Ou Alt mais S, né? Atalho pode ser também. Compartilhar. Alt mais S. Opções, tá. Compartilhar tela. Tela inteira, aí você vai clicar na nossa imagem, isso, maravilha. Acredito que agora está visualizável. Isso, agora se você quiser pegar a sua barra de pessoas e afastar um pouco para que você veja toda a sua tela, e talvez diminuir o tamanho, isso, porque ficou maior. Diminui em percentual. O senhor está muito high-tech, hein, professor Marcelo Borges?
Fiquei Não, impressionado. aí. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Perfeito. Centralizou, Aí. conseguem visualizar? Sim, perfeitamente. Então, muito obrigado. Num primeiro momento, aí o tema criptomoeda e lavagem de dinheiro, meu nome, né, só para facilitar a exposição aí de vocês. E aqui, acho que eu vou precisar ampliar um Acho pouquinho que vai mais. precisar isso. Mais uma, mais uma. Pronto, agora... Aí. Então, eu trouxe Perfeito. breves conceitos para a gente bater um papinho rápido, algumas coisas que eu quero discutir com vocês. Então, vamos lembrar algumas coisas aí, considerando todos aí estudantes do curso de Direito. Vamos lembrar o conceito de soberania. Então, eu trouxe alguns apontamentos de um dos textos que estão aí disponíveis para vocês. Então, a soberania é a expressão do poder do direito, não poder de fato. O poder não define a existência do direito. É o direito que cria e justifica o poder. Essa afirmação do professor Miguel Reale não é uma afirmação minha. E aí a gente começa, aqui tem todo o desenvolvimento do texto ainda na sequência, né? Porque nós precisamos entender o seguinte: qual é a limitação de atuação do Estado? E o que é essa limitação? Quando nós pensamos em Estado, nós pensamos em limite territorial, número 1, governo soberano, número 2, a própria soberania, número 3, e limitações legais, aí pensando numa república, pensando em condições mais modernas. Nessa mesma seara, vocês podem observar que eu peguei aqui um conceito do professor Miguel Reale, trouxe um outro professor que é um clássico da literatura brasileira aí, a respeito do assunto, que é o professor Dalmo de Abreu Dallari. Né? A minha grande preocupação, muitas vezes os alunos estão falando de questões políticas, eu acho que a gente tem que tirar a visão política da questão, mas e observar a questão da conceituação. Então, o professor Dallari coloca: para a maior parte dos autores, o poder é um elemento essencial e uma nota característica do Estado. Sendo o Estado uma sociedade, não pode existir sem um poder, tendo este na sociedade estatal certas peculiaridades que qualificam, das quais as mais importantes é a soberania. Então, a soberania é a própria expressão do poder estatal. Continuando aí, né, eu peguei alguns outros conceitos, peguei trechos do texto que eu vou disponibilizar para o professor Paulo. A minha ideia era ter mandado esses textos com antecedência pelo WhatsApp, mas, perdão da expressão, quem imaginava essa falha aí hoje, esse efeito hoje? Então, eu venho com problemas de internet desde ontem. Hoje só até achei que o problema era meu, não era nem... Mas, continuando aí, o minucioso exame das características do poder do Estado, de sua origem, de seu modo de funcionamento e de suas fontes, leva à conclusão de que, assim como se pode admiti-lo como estritamente político, não há também como sustentar que seja exclusivamente um poder político. Bom, aqui pensando em soberania, tá? Soberania é a expressão do poder de direito, não do poder de fato. O poder não define a existência do direito, é o direito que justifica o poder. Já trouxe isso o professor Reale. E aqui, né, eu queria pegar mais... vou voltar aqui um minutinho. Os Estados nacionais e suas organizações internacionais tradicionais não mais são capazes de submeter poder econômico. Começamos a olhar o assunto através de regras políticas, ou seja, são impotentes para garantir a soberania dos respectivos povos. Então, vamos pensar o seguinte: hoje, a economia ela recebe inputs do mundo inteiro. A China tem uma tempestade e tem um problema alimentar na China. Por exemplo, olha, inundou, não teremos safra suficiente. Vocês podem ter certeza que no mundo inteiro a carne vai subir, o arroz subirá, o açúcar subirá. Invariavelmente. Enquanto todo mundo compra 1 tonelada, a China vai comprar 50 toneladas. Estamos falando da maior população do mundo, por exemplo. Então, uma afetação, uma medida econômica que a China vem a tomar, ela afeta diretamente a economia brasileira. Se você pensar em alimentação, por várias vezes, a China já gerou problemas na economia brasileira e no consumo. Né? Então, assim, hoje, apesar, volto a dizer, aí não estou preocupado aqui com questões ligadas à política atual ou o que o vale, é o nosso maior parceiro econômico, né? O maior responsável por
por compras aqui do mercado brasileiro e tudo mais. Então, a compra vinda do mercado chinês é muito grande, né? É um mercado bastante vasto. Nessa mesma continuidade, o professor Lewandowski, que é ministro do Supremo também, lembrando, ele é professor de Teoria Geral do Estado na USP de São Paulo, né? Compartilhar a soberania significa conferir-lhe operacionalidade, ou seja, possibilidade de interferir de forma objetiva e, consequentemente, na realidade enfática. Bom, o que a gente tem que preocupar hoje? O que é uma criptomoeda? Como é que você carrega uma criptomoeda? Ela não existe fisicamente, primeiro detalhe. Você não tem o transporte, mas ela representa valor, ela representa dinheiro. Então, eu posso sair de um país com uma carga de criptomoeda e ir para um outro país com uma carga de criptomoeda só com a roupa do corpo. Basta que eu tenha a senha de acesso para entrar naquele universo da criptomoeda, no registrador. E aqui eu não estou falando em buscar a criptomoeda, eu estou dizendo, eu já tenho. Então, não é uma operação, não é a mineração que é dita, né? A mineração é a busca de ativos, desses ativos, conforme muito bem colocado pelo professor Marcelo. Mas aqui eu já sou o detentor desse ativo. Para onde eu vou com esse dinheiro? Para onde eu quiser. Esse dinheiro não existe fisicamente, ele existe virtualmente. E aí, por que eu comecei falando de soberania? Por um ponto de suma importância. Qual é o governo que regra a criptomoeda? Resposta: nenhum, por enquanto. Nós temos algumas sugestões. Há coisa de 2 semanas, a China proibiu a comercialização de criptomoedas em território chinês, com um detalhe, lembre-se, na China, o PC, o Partido Comunista, comanda a internet. Então, o que você vê, o que você acessa, aonde você adentra, é o governo chinês que está te fiscalizando. Mesmo o pessoal lá tem uns sistemas, né? Em 2016 eu representei o Brasil na Índia, no Legal BRICS, e os chineses falavam que era muito comum as pessoas terem como acessar outros pontos da internet, né, a partir de links gerados pela sociedade chinesa, né, ou seja, que não era um padrão dos chineses aqui, porque o governo controlava, né? Então, você falava, por exemplo, em Facebook, os chineses que tinham trânsito, eu conversei com uma professora que dava aula de direito tributário na Austrália, e ela virou e falou, eu tenho Facebook porque eu tenho link por outros países, não porque eu tenho link pelo governo chinês. Então, há um controle estatal da internet. A China foi lá e proibiu. Por quê? Porque a evasão de ativos era enorme. Eu começava a investir em criptomoedas, e lembrando, Bitcoin é uma delas. Hoje, algumas estimativas falam em 5 mil criptomoedas correndo no mundo. Algumas que terão longa vida, outras que nascem e morrem no mesmo dia. Mas são formas de você transacionar outros ativos. Então, eu posso sair do Brasil, e aí entra o ponto. No Brasil, conforme o professor falou, não só no Brasil, na Europa, alguns outros países estão tratando como ativo. Ok. Queridos, imaginem vocês a seguinte situação. Eu, Anderson Jamil Abrão, tenho uma quantidade X de dinheiro que eu não quero declarar, que eu não tenho natureza para justificar, eu transformo isso em criptomoeda e deixo no universo virtual. E não movimento esse dinheiro. Ou deixo ele valorizando, ou até eu vou sacar num paraíso fiscal e vou transformar isso em dinheiro. A saída efetiva desse dinheiro do Brasil não existiu. Ao contrário de eu pegar, por exemplo, eu quero mandar para um outro país 10 milhões de reais, 50 milhões de reais, eu posso. Ninguém aqui vai virar para vocês perguntarem para qualquer pessoa que lida com valores, e falar, olha, eu preciso mandar 50 milhões de dólares para fora do país. 50 milhões de reais para fora do país. Essa pessoa vai te dizer, perfeito, eu consigo mandar.
Licitamente, esse dinheiro passará pela Receita, pelo Banco Central, pela Receita Federal, fará todo o trajeto de saída, você informa a Receita Federal da saída, você informa o Banco Central e você remete para o país que você quer. Professor, eu gostaria de ter dinheiro aplicado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça, na França. Ué, você pode aplicar esse dinheiro, inclusive aplicar esse dinheiro licitamente. Agora, quando se fala em criptomoeda, você tem um ativo. Que não tem controle de entrada e saída, não tem este trânsito fiscalizado por nenhuma autoridade, a não ser sugestões, conforme o professor Marcelo falou. Bom, então eu vou lançar daqui para frente sugestão de que é um ativo. Perfeito, mas eu sou um cara que quero trabalhar na ilicitude. Eu consigo com a criptomoeda muito mais fácil do que com o dinheiro em espécie. Por quê? A ausência da soberania, a ausência desta moeda ser ligada a um país, dólar é ligado aos Estados Unidos, o real ao Brasil, o ien ao Japão, o yuan à China. O Bitcoin, pegando a criptomoeda mais famosa, é ligada a qual soberania nacional? Nenhuma. Como é que se valora a Bitcoin, por exemplo? Exclusivamente por operação de mercado. E olha que das criptomoedas, hoje eu tenho o Bitcoin como a mais estável das criptomoedas. Agora, e aquelas que nascem e morrem em outros universos? Ou, por exemplo, na própria Deep Web? Então, nós temos que atrelar que é o seguinte, hoje eu consigo ligar, chego para o professor Marcelo e falo, professor Marcelo, eu sou um traficante, né? Eu tenho aqui um recebível, eu comercializei uma grande quantidade de entorpecentes, de psicotrópicos em solo brasileiro. Eu tenho aqui 10 milhões de reais que eu quero colocar fora do país. Ele vai falar, olha, o caminho lícito é esse. Agora, como é que de uma hora para outra, se eu não tenho, e desculpem aqui até o lugar comum, um gato para puxar pelo rabo, aparecem 10 milhões de reais na minha conta? No mínimo, você chamará a atenção de um órgão chamado COAF. A Polícia Federal falará, opa, tem alguma coisa errada aí. A própria Receita Federal chamará a atenção para essa movimentação. E aí, na hora de eu remeter esse dinheiro para fora, eu não vou simplesmente pegar 10 milhões de reais, porque não é. Nós não estamos falando numa caixinha. Eu não estou falando em transportar uma caixinha portátil. Estou falando em um grande volume. Eu não tenho como remeter esse dinheiro para fora. Ao passo que, se eu for recebendo e transformando isso pouco a pouco em criptomoeda, vejam que eu estou usando o termo criptomoeda e não Bitcoin. Eu estou fazendo um registro naquele sistema, eu vou usar um termo até simplista, naquele sistema cartorário chamado de blockchain, que na verdade é uma operação contínua de quanto você está registrando, são nas blockchains que você registra as operações financeiras ali, e essas operações são registradas de forma não auditável, digamos assim, e aí você começa a diluir esse dinheiro ou essas grandes quantidades. E aí você fala, professor, mas como é que a legislação brasileira lida com isso? Nós temos poucas legislações ainda falando, temos algumas instruções normativas da Receita, conforme o professor Marcelo trouxe uma questão europeia, que diz aqui que nós devemos tratá-la como um ativo financeiro. Posso dar um exemplo para vocês de ativo financeiro? Ouro é um deles. Eu posso ter uma empresa e ter um capital transformado em ouro. Eu tenho um ativo financeiro, por exemplo. Tá certo? Dando sequência aqui em alguns pontos, tá? A crise dos estados pode ser, portanto, superada em sentido progressivo, mas somente se for aceita sua crescente despotencialização e deslocamento, também para um plano internacional, nas sedes do constitucionalismo tradicionalmente ligado aos estados, não apenas nas sedes de enunciação dos princípios, como já aconteceu na Carta da ONU, declarações e convenções sobre direitos, mas também suas garantias concretas. Então, queridos, para que nós consigamos algum sucesso aí em evitar procedimentos de lavagem de dinheiro no mundo,
no mundo, nós teremos que começar a agir de forma coletiva. O que eu quero dizer com agir de forma coletiva? É o mundo inteiro começar a pensar, opa, como eu não quero? Por quê? O tráfico produzido em qualquer lugar do mundo bate na porta de qualquer outro lugar. Nós não podemos pensar simplesmente que é produzida a cocaína em X lugar, é produzida a maconha em X lugar. Né? Essas drogas têm natureza vegetal, por exemplo. E aí eu preciso de áreas de plantio. Agora, e as drogas mais modernas, que são sintéticas? Você produz numa sala, vai 4x4, vou colocar assim, uma sala não muito grande, que você tem espaço, usando até uma terminologia não muito apropriada, né, que é a terminologia que o crime usa, um espaço que eu tenha para cozinhar, que é exatamente a produção dessas drogas que têm natureza sintética. São drogas de fácil transporte, de valor relativamente grande ao seu custo e de comercialização intensa. Agora, eu quero comercializar isso e quero dissipar o dinheiro para não ter para não chamar a atenção das autoridades. O que eu faço? Posso transformar nesse ativo criptomoeda. Aliás, gente, um dos grandes sucessos das polícias no mundo, e aqui nós temos que aplaudir também a Polícia Federal Brasileira. Como que se combate o narcotráfico? Acabando com o dinheiro, cortando a fonte financeira. Você combate a partir do momento que você breca essas remessas de valores, esses trânsitos financeiros. Por quê? Você tem legislação no Brasil que permite que a atuação seja dessa forma. Agora, aquilo que você não tem legislação, você trabalha como? Então, num último ponto aqui, eu queria que vocês observassem essa questão da identificação da moeda, que é o texto que eu trouxe. A identificação de um papel dúplice do Estado em relação à moeda, que combina estatuto jurídico e atividade financeira. Apresenta suma relevância para a apreensão do sentido da validação do dinheiro nas sociedades modernas. A gestão monetária abraça um vasto plexo de atribuições estatais, que compreende não apenas o regime jurídico da moeda, os gastos públicos e a imposição dos tributos, que devem ser satisfeitos na unidade de conta instituída pelo Estado, mas também a gestão da dívida pública, as moedas monetárias, cambial e o crédito, e um arcabouço normativo complexo que engloba aspectos tão variados como a disciplina das relações de emprego, a regulação bancária e as normas sobre contabilidade da empresa. É difícil imaginar uma outra entidade capaz de assumir semelhante tarefa com a mesma amplitude. Pois é, num primeiro momento parece, a moeda então tem uma grande relevância, e aí você começa a pensar que a criptomoeda ganhou esse papel. E aí, entrando nesse ponto, é interessante verificar que a identificação do duplo papel estatal a respeito da moeda, uma combinação de autoridade jurídica e influência econômica, encontra-se igualmente presente na análise do dinheiro, desenvolvida por Max Weber. A moeda, segundo Weber, amplia consideravelmente as possibilidades de troca na economia, pois permite a separação espacial, temporal, pessoal e quantitativa entre os bens oferecidos e desejados. Ela se presta, ademais, para permitir a estimação do dinheiro de todos os bens e serviços suscetíveis de troca. O dinheiro é, do ponto de vista técnico, o meio de cálculo econômico mais perfeito, isso é, o meio formalmente mais racional da orientação da ação econômica. Então, o que esse raciocínio traduz? Quando você pensa em criptomoeda, qual é a dificuldade de eu carregar esse dinheiro de um ponto para o outro? Eu posso pensar e falar o seguinte para vocês: olha, eu não consigo correr com 150 milhões de reais na mão, mas eu consigo correr com uma senha alfanumérica para eu sacar essa criptomoeda em qualquer ponto do mundo. E aí, um ponto que eu tenho: o Bitcoin tem todas as melhores características do melhor dinheiro, sendo escasso, divisível, portátil, mas vai inclusive além da direção do seu ideal monetário, por ser, ao mesmo tempo, sem peso e sem espaço. É incorpóreo, ele fisicamente não existe.
Isso possibilita a transferência de propriedade a despeito da geografia, que é exatamente o que a gente estava falando, a um custo virtualmente nulo e sem depender de um terceiro intermediário, contornando dessa forma todo o sistema bancário completamente subvertido pela intervenção governamental. Por mais que eu quisesse entrar aqui na discussão, olha, os bancos centrais devem ser independentes de governo, que é uma discussão que existe no Fed americano e mesmo no Banco Central brasileiro, se os bancos centrais devem ou não devem ser independentes. E eu, particularmente, tenho minhas ressalvas com isso. Eu acho que a palavra independência é muito forte, eu defendo a palavra autonomia, mas eu tenho as minhas ressalvas com a palavra independência. E aí, para muitos alunos, vão falar, professor, mas qual a diferença entre um e outro? Dar autonomia, você dá uma liberdade de atuação bastante grande, até porque no Brasil, por exemplo, o Banco Central é uma autarquia. Você dá uma liberdade bastante grande de atuação ao presidente do Banco Central. Em contrapartida, quando você fala que ele é independente, você desdobra, né? Ou você, usando um termo mais poético, desborda, né? Como um novo órgão. Porque você falou em independência. Independência no Brasil, se você pegar a legislação, só é conferida à União. Estados não são independentes, municípios não são independentes, órgão nenhum é independente. Você pode até falar em autonomia, mas independência eu tenho minhas ressalvas. Eu concordo em ampliar a autonomia do Banco Central. Por quê? Hoje nós temos o Banco Central atrelado à política no mundo inteiro. E aí atuações políticas podem gerar uma volatilidade da moeda. Portanto, volatilidade geraria aquele gráfico randomizado, né, bastante confuso e bastante oscilante com valores de moeda. Né? E aí intervenções e tudo mais. Então, agora, quando você pega, por exemplo, um banco central, ele está atrelado às leis produzidas pelo... Pensando aqui agora em Brasil, tá? O Banco Central aqui está atrelado às legislações produzidas pelo Legislativo e pelo Executivo no âmbito federal. E, eventualmente, se ele entender que há alguma nulidade, algum questionamento, alguma arbitrariedade, um questionamento judicial. Portanto, se utilizaria dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, da mesma forma que como qualquer outro aqui. Né? Se eu faltar ao respeito com o professor Marcelo, que está aí com o vídeo aberto, eu vou lá e o ofendo, né? Produzo aí uma ofensa, ele tem todo o direito de me questionar judicialmente e querer ter sua imagem reparada por uma ofensa que eu produzi contra a imagem dele. Eu o ofendi, eu de alguma forma eu o diminuí, né? E aí ele vai e propõe uma ação. O Banco Central tem o mesmo artifício, vai se utilizar dos meios próprios e assim por diante. Agora, ele pode gerar uma normativa que não tem força de lei, lembrando, um ato administrativo aí, que é onde ele vai tentar regular, mas limitar, como limitar algo que não está só dentro do Brasil. Senhores, é basicamente a mesma discussão. Como limitar a internet? Eu posso ter hoje um problema como eu tive no aplicativo, alguns de vocês talvez tenham tido aí problemas até em outros aplicativos que não só o WhatsApp e o Instagram, parece que algumas outras variações aí surgiram também quanto a problemas. Eu, conforme eu disse para vocês, eu venho tendo dificuldades de usar a internet desde ontem. Mas veja, é uma dificuldade, mas isso não me impediu, né, de pagar as minhas contas, se eu quisesse ao banco e outros, se eu quisesse ao banco no caixa, pagar pelos meios tradicionais, pelos meios presenciais. Agora, vamos pensar, e se eu estou falando em meios de jogar esse dinheiro para Bitcoin? Vou comprando, faço a mineração, que é o termo usado para você localizar as moedas, localizar os ativos, capto esses ativos, transformo o real em criptomoeda, vou, abre aspas, lavando esse dinheiro, coloco esse dinheiro aqui, o governo brasileiro desconhece, o Banco Central desconhece porque ele sequer passou pelo Banco Central, as autoridades não sabem da existência, a movimentação financeira não é identificada porque eu não estou dentro do sistema bancário. Conclusão, eu estou começando um processo de lavagem de dinheiro. E aí,
Que dinheiro que eu posso lavar? Fruto do quê? Do que vocês quiserem. Senhores, dinheiro lícito, ninguém está preocupado em lavar. Vocês podem perguntar isso para qualquer um. Ninguém vai virar para mim e vai falar, eu quero fazer uma lavagem de dinheiro com o salário que eu recebi na folha de pagamento. É claro que não. Você foi lá e cobrou seus honorários no processo, ganhou 10, 20, 30, 50 milhões de reais de honorários no processo. Esse dinheiro é lícito, você recebeu esse dinheiro. E aí, qualquer um que está aí acompanhando sabe que o limite do advogado dos valores recebidos estão atrelados à competência do seu trabalho, muitas vezes ao valor da causa, então você não tem limitações pecuniárias nesse valor. Então você pode falar aqui em receber 100 milhões, 200 milhões no processo. Aí ok. Só que se esse dinheiro adentrou à sua esfera de propriedade por meios lícitos, por que você vai querer pegar esse dinheiro e sumir com esse dinheiro e transformar, e lá, abre aspas, lavar? A grande preocupação que a gente tem com a questão da Bitcoin, com a questão das criptomoedas, desculpem, está atrelada ao dinheiro ilícito desaparecendo. E aí você começa a ter uma grande dificuldade com esse dinheiro. Operações como o tráfico de armas, de drogas, tá? A chamada escravidão branca. Nenhuma dessas três operações são lícitas. Nenhuma dessas três operações, eu estou falando de situações lícitas. Então, eu estou começando a possibilitar isso. E o lugar que mais se opera com criptomoedas ainda é na Deep Web. Na Deep Web é uma internet, eu não vou usar o termo paralela, mas é uma internet mais específica, onde você navega com algumas coisas que sempre foram questionadas. Normalmente, os trabalhos de inteligência ligados aí à atuação policial, atuação do Ministério Público, atuação do Judiciário, têm verificação nessas profundidades. Só que ou a autorização é prévia, perdão, a atuação, desculpa, não a autorização, a atuação é prévia, de modo a pegar o ilícito, ou depois dele praticado, a rastreabilidade da operação é diminuta e a dificuldade de se resgatar muito grande. Então, aqui, esse ponto, ainda aqui, com as criptomoedas, os depósitos de moeda ficam inteiramente por conta do portador e, eventualmente, instituições não financeiras, como as casas de câmbio, o que inibiria a existência de um intermediário financeiro, que expandisse artificialmente o crédito. Seria possível, para a questão de investimento, criar cooperativas de crédito que ligassem diretamente poupadores a tomadores de crédito, mas dificilmente teria a possibilidade de criar crédito a partir de uma poupança que não existe. A emissão monetária de criptomoedas é completamente planejada e automaticamente intrínseca à moeda, o que evita períodos de afrouxamento monetário ou hiperinflação. Nesse sentido, houve uma crescente busca pelas criptomoedas, justamente pela ausência de controle centralizado, o que traria certa estabilidade para escapar de sistemas financeiros gravemente abalados. Exemplos existentes são de países que sofrem altas taxas de inflação e forte controle de capitais, como a Argentina e Venezuela. A Venezuela lançou uma moeda digital semana passada. Não é o mesmo que criptomoeda, é a tentativa, né? Eles cortaram já num total aí nos últimos, acho que 5 anos, nos últimos 10 anos, se eu não me engano, foi a menção da reportagem, 14 zeros. Os mais velhos aqui, eu acredito que o professor Paulo e o professor Marcelo não são da época, eles são bastante novos, né? Não são da época aí de hiperinflação. Não vou perguntar a idade nem do professor Marcelo, nem do professor Paulo, para não ser indelicado, mas nós tivemos... Inflação, Sarney, 86, 60, 90% ao mês. Hiperinflação do governo Sarney. Anos 80. O professor Marcelo está fazendo uma observação, para quem não se recorda, governo Sarney, nós tivemos uma hiperinflação que chegou a bater quase 90% ao mês e, se eu não me engano, deu 1000% ao ano. Não é 10%, não é 100%, é 1000% ao ano. É uma hiperinflação, nós tínhamos esse problema. Tivemos aí alguns planos econômicos, chegamos a isso. Então, se você tem uma economia instável no país, por que eu vou deixar o dinheiro para esse país? Então, para que eu não saia pelos sistemas operacionais?
Aqui uma menção do comunicado do Banco Central, né, que coloca aí exatamente como ativo, né, coloca a questão do ativo da criptomoeda, mas volto a lembrar vocês, nós não temos lei nesse sentido, nós temos uma resolução, temos aí circulares, mas lei nesse sentido ainda não temos nada. E nós temos que pensar que a nossa moeda, o real, é fruto de uma legislação. Ficamos com o real 1 ano vigorando por meio de medida provisória, mas o real é fruto de uma legislação. Tá? Então, aqui, só pegar aqui o último parágrafo, um dos pontos mais polêmicos sobre a discussão sobre criptomoeda está na alegação de que, sendo moedas supostamente anônimas, estas acabariam facilitando o financiamento de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, o terrorismo, bem como a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. Eu não tenho dúvidas de que o tráfico e o terrorismo já se beneficiam desse dinheiro, desses ativos. Eu não tenho dúvidas. Agora, quando nós pensamos em Brasil, nós não somos, assim, talvez, um alvo tão interessante para terrorismo, mas para tráfico de drogas, sim. Para lavagem de dinheiro, sim. Para evasão fiscal também. Nós temos uma alta carga tributária. Eu não estou falando aqui numa grande empresa. Gente, uma grande empresa ela está preocupada com a licitude do dinheiro, justificar o trânsito. Agora, se você pegar um criminoso, ele quer poder usufruir do dinheiro. O traficante é tão capitalista quanto o dono de uma empresa. Ele está visando o lucro do produto dele. O traficante não é um coitadinho, o traficante é alguém que quer se beneficiar desse dinheiro. E aí ele quer ter bens de consumo. Ele quer ter uma bela casa, ele quer poder fazer uma boa viagem, ele quer ir para a Disney, ele quer ir para Nova York, ele quer ir para Paris, ele quer levar a família dele para desfrutar de um jantar num bom restaurante. Agora, como é que ele chega num lugar e paga tudo isso em dinheiro? Ou, de repente, começa a movimentar essa riqueza? Ele desperta a atenção dos órgãos ligados aí à fiscalização da legalidade, polícia, Ministério Público, né, por exemplo. E aí, de repente, com esse ativo, e se ele pode começar a transformar, ele tira do Brasil em criptomoeda, tira a criptomoeda nos Estados Unidos e saca em dólar, faz a operação lá, ou faz a operação no outro país e transforma em moeda local. Aqui eu trouxe um quadro comparativo, até está nesses textos que eu apontei para vocês, exatamente falando aí sobre os aspectos positivos e negativos. Então, os aspectos positivos são considerados uma semi-privacidade, você movimenta de uma forma mais agradável, inviolabilidade de carteira, porque a questão dos registros são muito bem sedimentados, automaticidade, facilidade de transporte, custo de transação, perfeita divisibilidade, serve como serviço bancário de baixo custo e ausência de dependência de uma autoridade monetária. E é aqui que abre a porta para a lavagem de dinheiro. Aspectos negativos. Uso de operações ilegais é o primeiro. Volto a dizer para vocês, quem ganha licitamente não está preocupado em lavar dinheiro. Irreversibilidade de transações. Então, feita a negociação, você não tem como voltar atrás. Empenhorabilidade, que é um negócio que eu vou tirar o chapéu recentemente para o Judiciário e para a Polícia Federal Brasileira. Recentemente, apreenderam 150 milhões de reais em criptomoedas. Gente, 150 milhões de reais em criptomoedas. Se você pegar o câmbio a 5, eu vou abaixar. Se você fizer aí o câmbio a 5, mais ou menos, você está falando em 30 milhões de dólares. É uma quantia de dinheiro substancial. Dificuldade de cálculo contábil. Muito importante a gente falar que um ativo financeiro ele aparece num demonstrativo de balanço. Balanços que são padronizados aí quase que no mundo inteiro. Hoje você tem uma questão de contabilidade transitando no mundo, IFRS. Então você tem sistemas contábeis mundiais. Dificuldade de aprendizado de uso, algumas pessoas por isso usam os mineradores. Rigidez monetária nas relações, volatilidade do preço. Esse exatamente. As criptomoedas têm subidas e descidas. O que eu ouço do pessoal falar que investe em criptomoeda é diversifique, nunca invista em uma única. Invista em várias criptomoedas. Dependência na adesão da população ainda é uma coisa pouco conhecida.
tá certo? Aqui, esse Cointelegraph, ele fez uma observação, é um site que fala sobre moedas do mundo, e que fala que a China é considerada uma das empresas mais importantes no mercado de criptomoedas. A China é considerada uma das empresas. Você tem 1,7 bilhão de habitantes. Você tem quase, aí, não vou pôr, mas você pode pôr aí que se você trabalhar com números mais ou menos precisos, você está com quase 30% da população do mundo na China. É gente pra caramba. É um mercado enorme, né? As decisões do governo chinês afetam toda a indústria, mas a criptomoeda e o Bitcoin estão em uma posição precária em termos de regulação e regulamentação. As leis de criptomoedas chinesas são bastante rigorosas. As instituições financeiras estão proibidas de usar Bitcoin para negociações e os ricos também são ilegais na China, né? Que seriam aí esses ativos de criptomoedas. Bolsas de Bitcoin chinesas interromperam operações do mercado interno, até que as licenças sejam estabelecidas. Em janeiro de 2018, o Banco Popular da China, a principal autoridade financeira, sugeriu que a mineração de Bitcoin deve ser gradualmente suspensa em mineradores através da influência de autoridades locais. A mídia chinesa apresenta a criptomoeda como uma ferramenta para criminosos e um dispositivo de lavagem de dinheiro. Num país que é comunista em termos de governo, mas capitalista em termos de economia, preocupa a lavagem de dinheiro. Por quê? Eles têm uma tributação também bem intensa, criando um fundo informativo negativo que pode ter indicações de futuros da proibição do Bitcoin chinês. Aqui eu separei dois links para vocês, e aqui um deles é a Operação Criptos, né, que é, mais uma vez, onde eu aplaudo aí o trabalho da Polícia Federal, que conseguiu bloquear o ativo, mas olha que situação interessante. O problema não foi a prática da comercialização da criptomoeda, foi uma formação de pirâmide. E não a criptomoeda. Por quê? Você prender a criptomoeda, hoje, ela não tem ilicitude, ela não tem regulamentação. O que deve ser feito? Você deve declará-la como ativo. Então, eu queria expor aí para vocês, e aí falar com todos vocês o seguinte: me preocupa a criptomoeda, porque mesmo que eu regulamente em solo brasileiro, não impede de eu operar na internet. E eu faço um paralelo aqui: o jogo é proibido no Brasil. Nem por isso as pessoas deixam de jogar pela internet. Jogos ilegais. Professor, mas é só um poker, é só uma roletinha, é só um dado. Enfim, você tem o jogo expandindo pelo meio virtual e a criptomoeda também podendo ser expandida pelo meio virtual. E a partir disso, você começando aí a ter operações de mercado, e aí o que me preocupa não é você movimentar o mercado. Ações você compra no mundo inteiro. Vou comprar ações da Boeing. A Boeing inventou um novo avião mais econômico, que vai voar mais, com menor espaço, vai ser mais veloz, com menos combustível. O avião tem maior autonomia, um risco diminuto de acidente. Pô, as ações da Boeing subiram. Se eu tinha essa informação, ou se eu tinha a noção de acompanhar, está em operação, está tendo sucesso, eu comprei ações. Durante a pandemia, o que eu vou falar não é segredo para ninguém. Os grandes laboratórios do mundo tiveram suas ações valorizadas. A cada etapa de pesquisa da vacina da Covid que eles avançavam, eles ganhavam aí uma notoriedade maior. Então, valorizar a ação não é o problema. Valorizar a criptomoeda não é o problema. Que você consegue aí que operações ilícitas se beneficiem disso. Só para eu pegar, então, aqui, 2 pontos, né? A Hanna perguntou, no ano passado, o BC começou a criar uma criptomoeda que supostamente será lançada no ano que vem. Existe, sim, o projeto do Banco Central Brasileiro, isso já foi noticiado, porque eu estou falando, está na grande mídia, da criação de um real virtual. Tá certo? É mais uma moeda virtual do que uma criptomoeda.
E o Carlos Estevão de Lima colocou: a JBS, maior fornecedora de carne do mundo, confirmou que pagou equivalente a 11 milhões a cybercriminosos que paralisaram temporariamente suas operações em um ataque de ransomware. A informação foi revelada em um comunicado publicado nessa quarta-feira, dia 9. Carlos, não só a JBS, algumas outras empresas já tiveram os seus sites hackeados, e aí algumas informações até problemáticas, algumas informações sensíveis, desculpem, abertas por conta de não pagarem valores para cybercriminosos aí, que exigiam em criptomoeda. De novo, por que em criptomoeda? Porque é exatamente um dinheiro que você não tem rastreabilidade. Então, acima de tudo, eu queria agradecer muito a atenção, agradecer ao professor Paulo, agradecer ao professor Marcelo, agradecer à Universidade do Distrito Federal pelo espaço de fala, pela oportunidade de expor aí o pensamento. Essa questão das criptomoedas, eu volto a dizer para vocês, tem me gerado uma grande inquietação, e eu vou deixar bem claro o porquê da minha inquietação. Meu trabalho de doutorado propõe a criação de um sistema para que se evite lavagem de dinheiro no mundo, que você tenha uma tributação transnacional, feita por meio de acordo internacional, né, para operações acima de $1 milhão. Minha grande preocupação, a criptomoeda fura todo esse meu raciocínio, infelizmente. Então, fica aqui a minha exposição, eu estou à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas e perguntas que existam. Muito obrigado pelo espaço, professor Paulo, professor Marcelo, devolvo a fala aos senhores, e muito obrigado por toda a atenção e gentileza. Professor Marcelo Bossi, está sem som. Está sem som ainda. Está sem som. Obrigado, professor Anderson. Muito importante e interessante sua fala. Agradeço bastante, em nome do DF, a sua exposição. Como delegado de Polícia Federal, não posso deixar de notar algumas questões que envolvem o direito penal também para os alunos. Sabem que o Código Penal ele possui algumas teorias em relação à aplicabilidade da territorialidade ou da extraterritorialidade penal, e o Brasil ele pune nas teorias da conduta e do resultado. Imagine, então, quando você faz operações com criptomoedas em que você usa a corrente blockchain. O que é blockchain para os alunos entenderem? Imagina blocos que vão passando assim para serem gravadas as informações. Aí passa esse bloco e coloca 3 frases de um texto. Aí passa outro bloco, coloca mais 2. Aí passa outro bloco, coloca mais 3. São informações de depósitos, de transações que estão grafadas em vários blocos diferentes ao longo do sistema. Por isso chamado blockchain, blocos em corrente. A informação de um texto, por exemplo, quando você quer bem criptografar, você joga em vários blocos que só um sistema bem engendrado consegue pegar de volta e formar o texto de novo. Porque, caso contrário, está espalhado um pouco de informações em cada bloco. Imagina as transações em criptomoedas dessa forma. E cada bloco dentro de um sistema gerando informações em vários países, em que o resultado dessa conduta, que a passagem de criptomoedas, eu não vou nem falar de ativos virtuais, estou falando da forma clandestina, criptomoedas, ela se dá grafada em vários blocos diversos, cujo resultado final se dá em vários países. Nós vamos ter uma concorrência de ordenamentos jurídicos para apurar o resultado. Onde vai se dar o resultado? Sendo que várias dessas informações estão em diversos blocos dentro do sistema blockchain, operados em vários países. Entenderam? A dificuldade que o professor Anderson coloca, você não consegue dizer qual é o local do resultado. A extraterritorialidade pode estar em mais de um local, né? Mais de um local. E como apurar isso, né? Como é que nós vamos lidar com esse tipo de jurisdição para apuração penal? Essa forma de
pagamentos em moedas virtuais, criptomoedas, não tenho dúvidas que surgiu no arcabouço das grandes organizações criminosas, e conto por quê. Até pouco tempo atrás, quando não existiam as criptomoedas, você fazia remessa de valores para outro país sem o dinheiro fisicamente sair, chamados swaps em bancos subterrâneos. O que é chamado swaps em bancos subterrâneos? Imagina que eu estou aqui na Itália e o professor Anderson aí no Brasil, e eu quero mandar dinheiro para ele, e eu tenho uma pessoa aqui que é um credor que tem créditos com o credor do Anderson, que é o Paulo. Então, eu passo o dinheiro para o meu credor aqui na Itália, e como esse meu credor da Itália deve para o Paulo, não, perdão, ele é credor do Paulo, o Paulo passa o dinheiro para o Anderson, ou seja, tem um credor e devedor aqui na Itália, tem um credor e devedor no Brasil, eu passo o dinheiro para essa pessoa aqui na Itália, e o Paulo passa o mesmo dinheiro, só que não fisicamente não é o mesmo, para o Anderson, é chamado banco subterrâneo. São credores, e eu lembro que na época chegamos a ter operações em que foram interceptadas correspondências pelo correio, o envio de cartas do baralho. Pega lá a carta do baralho 6 de copas, corta na metade, o cara vai e assina, são 3 milhões de euros. Então, o comprovante de remessa de 3 milhões de euros era uma carta do baralho de 6 de copas, cortado na metade, assinada pelo credor lá na Europa. Estou mandando dinheiro para o Paulo para cá, para o Anderson para cá, e o Paulo é que passa para ele, porque eu passei para alguém lá fora. Entendeu? Eu passei para alguém lá fora, alguém que era credor passou, devedor, passou para o Anderson aqui, e a transação está completada. Para evitar essa manobra, que você precisa de um credor, um devedor, essas questões que você precisava encontrar alguém que era credor de alguém lá de fora, etc. E geralmente eram os doleiros, né? As pessoas ligadas ao mundo clandestino das moedas, criaram a criptomoeda de forma digitalizada para que operasse no mundo não regulado por bancos centrais, para poder fazer exatamente o swap dos bancos subterrâneos. A criptomoeda ela vem daí, da forma de pagamentos e transações ilícitas, de tráfico de droga, de terrorismo. O terrorismo tem se financiado com dinheiro de pessoas que vão financiar o Hezbollah, o Hamas, etc. Você vai no Brasil ali, alguns libaneses, eles falam que estão mandando dinheiro lá para o Hamas, para o Hezbollah, e dizem que estão ajudando um segundo exército da pátria libanesa, porque o exército é pobre e o Hezbollah tem condições de comprar equipamentos para defender o Líbano de outras nações, e eles acham que o Hezbollah não é um grupo terrorista, e boa parte do mundo considera. E para evitar de as pessoas fazerem esse swap de bancos subterrâneos, onde você tem um trabalho enorme para mandar o dinheiro sem o dinheiro sair fisicamente do país, criaram as criptomoedas. Então, originariamente, as criptomoedas elas foram criadas especificamente para fazer transações de crime organizado, de terrorismo, e depois que algumas pessoas perceberam essa possibilidade, mas eu fiquei sabendo que um pessoal da universidade americana que era muito inteligente e na hora de comprar pizza eles não tinham dinheiro, eles assinavam um negocinho e aquele crédito em papel foi circulando na universidade, é verdade também, mas essa somente é a ideia, que depois caiu na mão das pessoas do crime organizado e transformaram em criptomoeda. Mas o cenário, a ideia surgiu legalmente de créditos em ficha de uma pizzaria, acho que foi Harvard, não sei, de estudantes que não tinham dinheiro e trocavam créditos através de papeizinhos, né? E aí com esses papeizinhos chegavam depois passou através digital na pizzaria dentro da universidade. É um pouco aí que passa a ideia da criptomoeda, mas essa ideia de algo virtual como ativo, o nome ativo se dá se for regulado, se não é moeda virtual,
ele vem do cenário das organizações criminosas. E aí agora está sendo aproveitado por pessoas que fazem investimentos. Recentemente teve um aluno meu, eu não vou citar o nome, que me procurou, falou, professor, vou ter que cancelar o curso aí de direito, tal, por quê? Ah, porque eu estava lidando bastante com criptomoedas, e não era Bitcoin, eu não sei se era Bitcoin ou não, aí não sei o que aconteceu, que foram fiscalizados, ou teve uma operação, e não sei se era o Bitcoin ou não, e aí ele perdeu toda a transação financeira dele, porque parece que houve ali um fechamento das transações dessa operadora, não acautelada, né? Porque quando é acautelado, você tem uma empresa por trás, tem o Banco Central por trás. Quando você não tem nenhuma empresa por trás, é tudo feito de forma clandestina, você não tem um acautelamento, são pessoas físicas equiparadas às empresas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, gostaria só de fazer esse complemento, professor Anderson, de que hoje em dia, com a Deep Web, né, já tem um tempo, e com essa forma, porque por mais que façamos a regulação, como você mesmo disse, no Brasil, o Banco Central até está prevendo lançar uma moeda ano que vem, com base nessa normativa de 2019 da Europa, em que os países estão sendo chamados 156 nações, mais da metade já aderiu a esse normativo da Europa de 2019 para que regulamentem as moedas virtuais de seus países. O Brasil parece que no Banco Central vai atuar nesse sentido, mas como você disse, né? Não é porque tem regulação de jogo que você não tem jogo clandestino, ainda mais na Deep Web. Ah, mas Marcelo, então a Deep Web não consegue ser rastreada? Consegue. Existe uma técnica chamada número hash. O que é número hash, Marcelo? Número hash é uma sequência de números e letras que identificam imagens ou códigos. Imagina que a gente tira uma foto e para aqui, ó, todo mundo. Tuf. Essa tela, se você jogar na internet, vai extrair num sistema chamado hash o número dele. Então, nenhuma tela vai ser mais igual a essa, como se fosse as digitais. Porque dessa forma, do jeito que eu falei, meu cabelo um pouco levantado aqui, o professor Paulo, ali o professor Anderson, do jeito que ele estava dessa forma, com tudo que está escrito, gera uma identificação única no mundo. E essas transações podem gerar identificações únicas no mundo, chamadas, exemplificadas por números hashes. E quando você passa um rastreador de número hash na Deep Web, você pega desde pornografia infantil até transações por criptomoeda clandestinas. É possível? É possível. É factível? É factível. Dá um trabalho enorme? Dá um trabalho enorme. É também um processo de mineração de fraudes e de crimes dentro da Deep Web, que o número hash é só você calibrar para onde você quiser. Como eu disse, você puxa desde vídeos de pornografia infantil até transações de criptomoeda. E você fica passando lá o scanner toda hora na Deep Web até achar e começar a plotar essas pessoas. Não é fácil, é muito complicado, porque pode ser que o gerador de acesso na internet para depois entrar na Deep Web seja um provedor que seja lá no Irã, você não vai ter essa informação. A pessoa entra por um provedor do Irã, pronto, você pode até achar o crime, mas não acha a pessoa. Então, a dificuldade é tremenda quando se fala em Deep Web, quando se fala, então, de negociações de moedas clandestinas. Vamos imaginar um cenário que o mundo já regulamentou a criptomoeda. Aí vamos pegar as clandestinas. Vamos ter uma dificuldade tremenda no mundo da Deep Web, apesar de ser possível. Eram essas as minhas considerações, professor Anderson e professor Paulo. Professor Anderson, quer complementar algo do que o professor... Obrigado, professor Paulo. Complementar não seria a palavra. Eu vou só aplaudir a colocação, muito bem posto aí por uma pessoa com toda a capacidade que o professor Marcelo possui, e como um delegado da Polícia Federal, com toda a habilidade que lhe é peculiar do rastreamento. E vocês ouviram, só complementou, só somou aquilo que eu falei. A grande preocupação nossa não é a operação como ativo financeiro, é o uso ilegal como ativo financeiro.
e eu acho que nas colocações do professor Marcelo, isso ficou bem claro. É possível, é de difícil rastreabilidade, não é impossível você chegar na pessoa, mas você pode chegar em situações de forma demorada, de forma tardia, o dinheiro já se dissipou, e aí você localizar tudo isso é bem delicado. Então, acho que a colocação do professor Marcelo só veio a somar com tudo que a gente já falou. E o que eu falo para vocês, em que pese eu achar que há um benefício, que existe um lado interessante, que pode ser usado como ativo, que pode negociar, que toda essa situação, infelizmente, o uso indevido me parece muito mais atrativo do que o uso devido. Certo? Então, professor Marcelo, eu queria agradecer muito aí a somatória das suas posições. Procurei não adentrar a questões criminais propriamente, mas acho que de forma exemplar o senhor as colocou aí. Muito obrigado aí. Professor Paulo, então obrigado aí mais uma vez pela oportunidade da Universidade do Distrito Federal de fala. Então, objetivo plenamente atingido aí com essa troca de ideias, assim, um tema muito instigante, novo, apesar de todo esse movimento aí que tivemos aí com o WhatsApp e com tudo, aí uma boa assistência, quase 60, até mais aí ao longo da palestra, com entrada e saída. Muito obrigado, professor Anderson. Nos conhecemos recentemente, né? Inclusive, ao mesmo tempo, eu, o professor Marcelo Bosso e você, num jantar, e de uma noite agradável de conversa, surgiu a ideia dessa palestra, que agora ela se concretiza. Houve um ganho muito grande, isso é um conhecimento diferenciado. Quem pôde assistir e permanecer aqui passa a ter uma percepção diferenciada, porque se não trabalha com isso, não pesquisou, não sabe muito, só ouviu falar, e eu mesmo fiquei surpreso de falar de 5.000 criptomoedas. Então, e olha que eu leio bastante, eu leio o Valor Econômico todo dia, e eu não imaginava que chegava a este número, não. Eu imaginava até um pouco mais de 1.000, mas 5.000 eu fiquei surpreso. Então, isso é um conhecimento diferenciado. Então, assim, eu agradeço mais uma vez, agradeço ao professor Marcelo Bosso também a disponibilidade de estar aqui, de interagir, compartilhar seu conhecimento de toda a sua vida aí como policial federal, todos os nossos professores, alunos de graduação, mestrandos e todo o público externo também, que não pertence ao nosso meio acadêmico, mas está aqui nos prestigiando. Então, vamos torcer que tenhamos outras oportunidades para estarmos num evento como esse, trocando algumas ideias, e aqui o nosso agradecimento em nome do Centro Universitário do Distrito Federal. Então, obrigado e boa noite a todos, e até uma próxima. Professor Anderson e professor Marcelo Bosso. Professor, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer à Universidade do Distrito Federal e, mais uma vez, me colocar à disposição de todos. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Professor Anderson, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, professor Rodrigo, professor Paulo. Professor Miller, fique com Deus e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.